Porque, assim, apesar de todo o estresse, aquilo virou uma paixão da minha vida. Eu era louco. Tinha dias que eu ficava 6 horas no ar ao vivo. E na Jovem Pan, tu foi feliz ali, Pavi? Como é que foi Muito. trabalhar? Foi quanto tempo ali na Jovem Pan que tu ficou? 11 meses. 11 12 meses meses? não. É um 11? ano, um ano. Caraca, olha, mas eu tinha na minha cabeça que tinham sido pelo menos uns 2 anos, Não, não, que foi muito intenso, né? pareceu 10 anos que eu trabalhava ali. Porque, assim, apesar de todo o estresse, aquilo virou uma paixão da minha vida. Eu era louco. Tinha dias que eu ficava 6 horas no ar ao vivo, de programa em Eu lembro, programa. chegou um momento que tu era literalmente a cara da Jovem Pan. Exato, exato. As propagandas da Jovem Pan em revista, em outdoor nas cidades, naqueles coisas de merchandising em aeroporto, era a minha cara estampada. Sim, sim. Era a minha E cara assim, estampada. e assim, eu posso testemunhar que a Jovem Pan era um sucesso tão grande que eu tava na fila do pessoal batendo cartão na fábrica, tava o pessoal com o celularzinho aqui assistindo o corte, vendo Era Você, Era o Pânico, Pingo nos Is. Era um negócio assim que para chegar no povão e uma empresa de news, um jornal assim, é muito difícil. Se não acontecesse o sistema ir para cima da Jovem Pan, ela tinha se tornado a maior potência assim do Sem Brasil, né? dúvida, sem dúvida, porque o Pânico sempre foi, né, a maior audiência da casa, o Pingos nos Is também, e em janeiro de 2023, quando sai o Augusto Nunes, o Pingos nos Is, assim, ele quebra de uma maneira quase que irretornável. O Linha de Frente estava dando certo, porque o Emílio ele me aconselhou, olha, você está pegando Pânico para entrar no Hard News, que é a notícia que o povo está com fígado, está com raiva. Faz um meio termo, né? Tenta tirar um sarro do seu debatedor, faz uma piada com a notícia, pega o cara que está falando, bota a pilha, tira um sarro. E eu comecei a fazer isso começou a dar certo. Tanto que eu pegava a audiência alta do Pânico e entregava com uma audiência mais alta ainda. Uau! E aí isso segurava até o Pingos nos Is. Aí o Emílio colocou ficha para eu entrar no Pingos nos Is. Foi ele Aí que eu indicou tu entrei, pra ir pro foi. Pingos? Ele botou ficha ali no Tutinha para eu entrar no Pingos. Aí eu entrei no Pingos, a primeira semana foi eu brigando com a audiência, porque não era. Porra, se sentar na cadeira de um monumento lendário da estatura do Augusto Nunes, porra, a primeira semana eu só apanhei do público. O público é chato, né? Qualquer mudança, a galera, por que que saiu? Era melhor o fulano, né? O pessoal enche o Mas saco daí, também, né? aí eu misturei aquele debochado da tarde, porque à tarde eu era a linha mais bonachão. E à noite eu criei esse perfil mais irado, raivoso. Mas Sabe, sangue no olho, né? eu queria comentar com o mesmo sentimento de indignação que o povo tem. E como eu sou povo, era fácil acessar essa indignação do povo. Então eu consegui exprimir essa indignação, aí eu consegui contornar, né, a audiência, e aí o Pingos nos Is voltou também a ser. Então, assim, os meus programas, eles ou empatavam ou estavam à frente da Globo News, de segunda a sexta, todo santo dia. Por quê? Porque tem verdade ali. Porque eu não leio o TP, a não ser para ler a notícia, né, para introduzir o tema. Eu nunca faço comentário de TP, eu não abro
o programa e faço editorial de TP, sai tudo da minha cabeça. Aí pode vir a notícia mais diversa. É claro, eu estudo a notícia antes. Eu estudo a notícia, eu procuro fazer apontamento, checo na jurisprudência, checo na lei. Às vezes eu acho mais ou menos assim, checo com os envolvidos. Mas, assim, a riqueza do comentário são de lembranças das coisas que eu estudei, dos livros que eu li, dos filmes que eu assisti, das situações que eu vivi. E eu vivi muitas situações, porque antes de ser um sujeito que não sai de casa, né, eu fui um sujeito que rodou o mundo nas festas mais loucas. Então, eu tenho essa experiência de vida, eu não tenho esse arrependimento de muita gente, porque hoje tem muita gente que entra novo para esse campo da política e não teve tempo de viver, não teve tempo de ser humano, não teve tempo de fazer cagada à vontade sem ninguém tá nem aí. E isso falta nessa moçada que está na política. Eles são bons, é gente muito boa, gente muito inteligente, mas eles não têm vida, eles não têm erro, eles não têm cagada por cagada para fazer na vida. E eu passei por todas essas fases. Então, quando eu era um sujeito, um cidadão privado, porque eu já caí de bêbado, que eu já vomitei na calçada, coisa que eu não posso fazer mais hoje. E é coisa que quem começou hoje, por exemplo, o Nicolas, quando era mais novo, que ele começou já faz tempo, mas assim, não é o perfil dele, mas uma hora a vida cobra essa experiência. O Caio Coppola é um cara que tu não dá pra dizer, pô, esse cara já tomou um porre e desmaiou bêbado na balada. Não dá pra dizer isso do Caio Coppola. Mas ele foi meu calouro, o Caio Coppola, na faculdade. Foi. Eu era o terror dos calouros, bicho. Ele fazia eles tomarem pinga-té nos trotes. É uma coisa muito louca. Então, assim, ter essa experiência. E isso era fácil quando não existia rede social e quando não existia smartphone. Saca? O problema de hoje. Sim. Então a gente era de fato livre. Como eu virei uma pessoa pública, eu tomei uma decisão. Quando eu ia ao Pânico, eu sempre contava uma história bizarra da minha vida. Contava da noitada de Mykonos, contava de George Michael, contava das putarias que eu fiz. Então, assim, eu decidi contar tudo, porque se alguém tiver uma fotografia... Esse George Michael é um ator ou... Não, ele foi foi um dos primeiros cantores, depois do Michael Jackson, ele foi o segundo cantor. Michael Jackson, Madonna e George Michael foram os 3 grandes fenômenos da música ali nos anos 80. Tu conheceu ele, então? Pô, nossa, farriamos muito junto. Então, assim, e hoje quando eu faço uma cagadinha também, eu saí conto esses dias, contei que eu fui pra balada, contei o que aconteceu, porque eu não quero que ninguém fale desses acontecimentos a meu respeito, porque para mim, quando acontece, são coisas engraçadas, e eu tenho o timing da piada melhor. Então eu prefiro contar. Então não vai aparecer ninguém com um segredo meu falando assim, olha, o Pavinato recebeu para dar tal comentário. Não vai. Mas não vai nunca. O Pavinato... Nossa, o Pavinato já fez orgia de colocar 12 homens no quarto. Já contei, bicho. Então chegou tarde. Isso faz parte da minha vida, eu vivi. Então, hoje eu consigo encarar a solidão do meu estudo, a solidão da minha escrita, e também a paz, sabe, do facho apagado, porque eu vivi tudo que uma pessoa, que um jovem, querendo curtir a vida adoidado, podia curtir. Então, essa experiência eu também tenho. Até para falar mal de quem não está nem aí com a vida, de quem não se importa com nada, eu tenho essa experiência, porque eu andei por esse vale de sombras. Então, hoje eu estou na luz, mas eu andei pelo vale das trevas,
fiz festa, acendi fogueira, dancei, rodopiei, estou aqui de volta. Sem as trevas, a gente não sabe como é que é o doce sabor da luz, né, Pavinato? Então eu acho que Exato. tem que passar. Eu tive banda de rock, bebi já também, fiz minhas festas. Só que quando tu casa, que nem hoje eu sou casado, agora eu focar na carreira, focar no trabalho, mas eu acho que a gente tem coisas que a gente só vivendo pra saber. Mas eu ia Só. achar muito legal se tu contasse a história do quando tu foi a última vez na. Mas eu acho que a gente tem coisas que a gente só vivendo pra saber. Mas eu ia Só. achar muito legal se tu contasse a história do quando tu foi a última vez na balada e como tu fez pra dispensar o teu Ah, príncipe. nada, não. Não, você está na minha Segura aí um rede pouquinho que social eu lá. já volto. Ah, você vai sair? Eu vou, não, eu vou no banheiro. Comercial? Ah, então vai ao banheiro que eu conto aqui para as E vai pessoas. contando aqui, que eu já ouvi a Pode história, mas deixar. eu queria que o É público isso que é soubesse informal. da. Então vamos lá, pode ir. Não, é sério. Antigamente, né, meus amigos que tinham relacionamento que acabavam e eles se gostavam muito, né? Eu tenho um amigo que conheceu um cara na balada, se apaixonou por ele, e aí eles foram ter a primeira noite de amor, aí o cara olhava, assim, final dos anos 90, e dizia o seguinte: eu preciso te contar uma coisa, né? Eu tenho HIV. E os casais rompiam, né? As pessoas não sabiam lidar com isso. Hoje em dia isso já não é mais um problema. O tratamento é gratuito, quem se trata não transmite, quem se protege também não é transmitido. Eu já passei por isso, né, de não ter e conhecer alguém que tinha. Antigamente era algo bastante complicado. Então, eu saí com um cara, outro dia voltei da balada, trouxe para casa, etc. E aí o cara eu queria dispensar, porque eu não queria que o cara dormisse em casa. Eu falei assim, como é que eu posso não ser mal educado, né? Porque eu convidei e tal. Aí eu falei, olha, preciso te contar uma coisa. Aí, como eu não tenho HIV, e como HIV hoje não é um problema, eu falei, preciso te contar uma coisa. A pessoa já ficou assim, eu sou bolsonarista. É mentira, é mentira. É verdade, é verdade, é verdade. Em 10 minutos o sujeito foi para a borda. Então a pergunta agora, eu sou bolsonarista. E se a pessoa duvida, eu ainda mostro um quadro que tem uma foto minha com o Bolsonaro, bem no meio da sala. Essa foto aí, exatamente essa foto. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.